irmãos, um prazer imenso estar aqui de volta às doutrinárias virtuais da Associação Espírita Jesus de Nazaré. É sempre um prazer imenso poder colaborar com essa atividade que leva para longe conhecimentos que nós aqui na casa construímos, muitas vezes de forma presencial, muitas vezes também de forma virtual. E o nosso intento, o nosso propósito é que realmente a gente possa ser um canal de conhecimento, um canal de expansão de conhecimento, de novos pensares, de novas mentalidades. E até por isso a gente propõe nessa noite um tema que é muito pouco ainda discutido, muito pouco pensado no meio espírita, que fala sobre a homoafetividade. Existem alguns livros já publicados, existem algumas palestras, inclusive no YouTube, com esse tema, pessoas que têm conhecimento desse tema e que podem falar, inclusive a partir do próprio lugar de fala mesmo, por serem homoafetivos, e trazerem esse tema de uma forma clara, objetiva, especialmente esclarecedora. Porque para nós espíritas que estamos aqui trabalhando no dia a dia, muitas vezes não olhamos com cuidado para temáticas que consideramos polêmicas, que consideramos até de difícil compreensão. Então, a minha fala aqui não é uma fala de uma pessoa que imprime uma opinião própria, jamais. Eu falo com muito respeito à comunidade LGBTQIAPN+, muito respeito a todos que fazem parte desse coletivo, que estão nas suas lutas de representação, de visibilidade e especialmente de respeito. O respeito que é um atributo essencial para que nós possamos viver como os princípios espíritas nos chamam sobre fraternidade e igualdade. Ainda estamos muito distantes de estabelecermos uma condição igualitária diante do nosso próximo, né? Aqui na nossa fala, em um dado momento, a gente vai trazer essa questão da nossa educação psíquica, emocional para o outro, para a alteridade, para o diferente de nós. Enquanto eu não me mantiver disposto a mudar esse padrão, eu com certeza vou gerar mais ondas de afastamento, de discriminação e de preconceito, o que não colabora com os princípios que nós aqui estudamos com tanto carinho, com tanto respeito. Então, o tema da homoafetividade chega para nós a partir desse intento de poder esclarecer o que a doutrina espírita nos traz. Será que a doutrina espírita ela chancela determinados conceitos, crenças, padrões de pensamentos de outras denominações religiosas? Ou ela tem um lugar de cuidado, um lugar especial para falar sobre esse tema? E é sobre isso que a gente pretende falar. Inicialmente, a gente vai falar sobre a questão do próprio ser. Não podemos esquecer que somos espíritos eternos. A nossa fala aqui ela é baseada nos princípios espíritas. E como espíritas que somos, nos entendemos como espíritos que estamos numa marcha evolutiva e que aqui, num dado momento, nós estagiamos nessa vida, nessa encarnação, estruturados numa base familiar, numa base corporal, numa base cultural específica. Mas nós não somos somente isso, nós somos muito mais, nós estamos muito além disso tudo. E é por isso que é importante a gente olhar aqui a questão da consciência de si mesmo. É o primeiro princípio que vai nortear o nosso momento aqui. É quando o indivíduo ele pode olhar para si.
Então, a partir do veículo físico, do corpo, é que pode existir uma transformação de consciência. Alguém que descobre a verdade do seu corpo vai descobrir a verdade do universo. E isso vai gerar naturalmente um crescimento psicológico desse indivíduo para que ele possa se assemelhar a uma árvore que, com raízes profundas, pode acessar o céu. Caso contrário, ele vai ter raízes frágeis e ele não vai conseguir acessar um campo de consciência ampliado. Então, dentro disso, a gente precisa olhar a questão da nossa nutrição. O ser humano, nós aqui enquanto espíritos, num corpo físico, nós temos 4 tipos de nutrição essenciais para que nós mantenhamos minimamente aquilo que chamamos de homeostase, né? O equilíbrio do corpo, o equilíbrio da mente, o equilíbrio das nossas ações. Então, a respiração é o primeiro princípio que está aí no campo da nossa nutrição. Nós precisamos respirar, nós precisamos do oxigênio como um elemento que nutre o nosso corpo, que nutre inclusive o nosso cérebro. Um cérebro que tem uma baixa carga de oxigênio, isso gera lesões, isso gera distúrbios. O indivíduo ele pode no futuro, né, após uma perda, né, dessa capacidade de oxigênio, ele pode ter sérias sequelas no seu corpo físico. Então a respiração ela vem como um princípio básico da nutrição desse ser. O segundo, a água que nos compõe inclusive. Nós somos 70% água, enquanto um corpo aqui que está redimensionando informações emocionais, que está redimensionando informações energéticas, que está metabolizando aqui o que ingere. Então, a água ela vem como esse elemento carreador de informações, sejam essas positivas ou negativas, mas é um elemento carreador para esse corpo. O terceiro, os alimentos sólidos. Nós precisamos de alimentos sólidos que vão trazer nutrientes, vão trazer vitaminas para o nosso corpo. E por fim, as energias. Então, as energias que nós temos no nosso próprio sistema aqui multidimensional, né, do nosso corpo, e também as energias que nós trocamos com o ambiente, que nós trocamos com as outras pessoas. Então, essas energias, elas vão gerar vínculos ou antipatias. Elas vão gerar situações de conforto ou de desconforto. Isso vai depender muito aí de como o psiquismo, esse princípio que nos rege, que é o psiquismo, como ele vai lidar com as energias. A partir daí, nós vamos ter saúde ou doença. Nós vamos ter situações de crescimento, de expansão ou de contração. Então, é justamente no princípio da energia, essa nutrição do nosso corpo, que nós vamos aqui discutir, né, esse tema. Entendendo que a energia que compõe o nosso ego, né, o ego enquanto centro de consciência, quanto aquela instância que está lá acomodada no nosso plexo solar. O ego é essa dimensão psíquica, energética, um vórtice energético que gera a condição de trocas saudáveis com o meio e consigo mesmo. Um indivíduo que não tem a sua carga egóica estruturada, equilibrada, ele não vai conseguir, de maneira alguma, lidar bem com suas próprias dificuldades, com as suas próprias necessidades, assim como ele não vai conseguir lidar com o outro, com a vida. Então, a força do ego, ela vai determinar a altura da tensão e da excitação que esse indivíduo ele pode alcançar. Um indivíduo com fragilidade egóica vai determinar medo de abertura do coração e consequente ilusão do abandono. Então, na medida em que eu entro numa condição adulta diante da vida e que naturalmente vou estabelecer relação com essa vida, eu preciso ter esse ego estruturado. Caso contrário, isso vai gerar fechamento desse sistema energético,
uma consciência mais contraída e naturalmente mais preconceituosa diante da vida e diante do outro. Indivíduos que trazem regras morais muito rígidas, indivíduos moralistas, eles trazem essas cargas emocionais e energéticas profundamente encouraçadas. E naturalmente ele vai se negar a possibilidade de abrir esse canal para receber novas informações. É por isso que muitas vezes a gente discutir, a gente buscar convencer o outro é perda de tempo, porque existe ali uma barreira, um endurecimento consciencial daquele indivíduo. Então eu preciso afrouxar essas barreiras, eu preciso me flexibilizar. É como está lá no livro Paulo e Estevão, né? Quando Paulo, ele que foi um tribuno, um ser altamente arrogante, detentor de uma mentalidade rígida nos princípios do que ele acreditava. Quando ele, depois de passar pelo caminho de Damasco, ele, ao quebra, ele se fragiliza diante da realidade. Passa por uma cegueira temporária, passa por uma perturbação mental, perde a possibilidade de falar, a sua oratória fica completamente desequilibrada, porque ele precisava flexibilizar as estruturas corporais e psíquicas para receber os princípios do Cristo. A partir daí, ele vai como um homem novo para a sua realidade. Então, quando nós nos colocamos diante desses estudos, diante dessas temáticas, é para que nós consigamos flexibilizar essas estruturas que nós trouxemos de outras vidas e que fortalecemos muitas vezes nessa existência a partir de falas que escutamos no nosso sistema familiar e de questões íntimas, onde o próprio indivíduo ele acredita nisso e a partir daí ele enrijece mais uma vez. O Espiritismo, ele é uma filosofia, religião, ciência, como se queira denominar, de abertura, de expansão, de criticidade. Aqui não existem regras fixas, regras prontas. O que Kardec construiu lá no passado foi remodelado, foi enriquecido por diversas outras obras que vieram sendo construídas nessa estrada aí literária do Espiritismo. Então, isso acontece justamente para que nós possamos nos colocarmos diante de uma contemporaneidade. Tudo que foi produzido lá no século XIX tem um valor incrível para nós, mas nós entendemos o homem daquela época, a mentalidade daquela época e o tanto que hoje nós já avançamos. Por isso, a validade das obras espíritas que chegam agora, das novas formas de produção, porque é a partir daí que nós vamos conseguir entender tudo aquilo que nos aflige no campo social, no campo cultural, no campo íntimo. E aí, isso nos leva justamente para a abertura desse eu. O eu que se entende nesse lugar fusional com o divino. Nós não somos essa instância de agora. E por mais que muitas vezes nós já tenhamos lido sobre isso, tenhamos escutado sobre isso nas palestras, ou mesmo num diálogo dentro da casa espírita, nós não nos convencemos disso. E ficamos presos ainda à forma antiga. E não nos entendemos nesse campo de fusionalidade, que só irá acontecer se houver uma permissão do indivíduo para essa possibilidade. Essa permissão só pode acontecer numa consciência elástica, numa consciência que se entende no todo e não calcado em si mesmo, nesse autocentramento. Então, o nosso desejo dentro disso, de nos unirmos sexualmente a uma outra pessoa, aqui na vida material, é o reflexo de uma necessidade espiritual, latente de vivenciarmos a unidade,
Então aquilo que é troca fusional com o divino se manifesta dentro da nossa possibilidade consciencial como troca sexual, como troca energética. É uma necessidade de retornarmos à fonte original da nossa criação, a unidade que vivenciamos no útero materno, aquele lugar simbiótico que nós estamos ali trocando fluidos com aquele corpo materno e ao mesmo tempo também com a nossa unidade, com o nosso próprio eu. Então, o ser humano, naturalmente, ele é um indivíduo gregário, ele é um indivíduo que busca a fusionalidade, que busca o contato, que busca ser visto, que busca ver. E a partir daí, as trocas sexuais, as trocas corporais, elas vão nos fortalecendo esse ego que muitas vezes veio fragilizado de outras existências, nas relações frustradas, nas relações adoecidas. Então, a partir disso, a gente lida com o campo da força sexual da alma a partir dos princípios. A gente não vai falar aqui sobre gênero, homem e mulher, essa dualidade aí. Não, a gente vai falar sobre princípio. Um princípio masculino e um princípio feminino, que ancora determinadas características próprias e que nós aqui, enquanto seres espirituais, carregamos as duas dimensões. Nós carregamos as duas polaridades, que ora vai se manifestar de uma forma num planejamento reencarnatório, ora vai se manifestar de outra forma. Então a força masculina, ela vai ser naturalmente uma força extroversora, é uma força que mira no que está externo, no que está fora. Ela é uma força agressiva, não no sentido de violenta, mas no sentido de atuante, daquela força que que faz um movimento. E naturalmente uma força construtora e de busca. Então todas as vezes que eu estou na vida fazendo movimentos para fora, movimentos de construção, eu estou usando lá na base psíquica a força masculina da minha alma, esse princípio masculino. E todas as vezes que eu busco a força feminina, eu estou nesse lugar mais introversor, acolhedor, nutridor e um lugar de espera. Então, quando nós falamos desses princípios, nós falamos de estruturas energéticas, polaridades psíquicas conscienciais, que vão sendo experimentadas pelo espírito à medida que ele vai reencarnando. Nessas reencarnações, essa dualidade, que a gente pode até chamar essa bipolaridade, ela vai sendo experimentada. E a gente olha, por exemplo, lá na história dos mitos, né, dos mitos gregos, a gente vai encontrar uma figurinha, o andrógeno, que era uma estrutura psíquica, porque os mitos gregos eles trabalham fundamentalmente com as estruturas psíquicas, e lá o andrógeno ele funde essas duas polaridades num só indivíduo. E aí Zeus, né, esse deus grego, ao ver o andrógeno, um ser tão poderoso, tão potente, ele sente medo. Ele diz: olha, eu estou correndo o risco de perder o meu trono, porque o andrógeno ele é muito potente, ele é muito poderoso. A gente sabe que a mitologia grega ela coloca atributos humanos nas divindades. E Zeus, naquela condição de temer o andrógeno, o que é que ele faz? Ele corta ao meio o andrógeno. E é por isso que se diz que nós vivemos na vida buscando a nossa contraparte, né? A nossa metade. Porque, na verdade, nós somos psiquismos cindidos, cortados ao meio. E é por isso que nós precisamos estagiar nas duas polaridades até que nós nos sintamos integrados, unificados. E essa mitologia, ela conversa diretamente com a teoria da queda. Para quem já estudou a teoria da queda, que é uma teoria que fala sobre queda consciencial, um dia
nós estávamos unidos ao divino e num dado momento nós nos apartamos desse divino e ficamos nesse lugar de cisão consciencial. E a partir daí as nossas forças sexuais, elas ficaram divididas, elas ficaram perdidas. E nós aqui hoje tentamos, a partir dos estudos, dos movimentos que fazemos de autotransformação, unificar. Todo o nosso processo é um processo de unificação. Isso foi muito estudado lá no livro Forças Sexuais da Alma, do professor, doutor Jorge Andréa, um espírita maravilhoso, cientista, que produziu uma obra fantástica para nós no âmbito da ciência espírita. O livro Forças Sexuais da Alma, ele é um livro antigo, é bom pontuar isso, ele é um livro da década de 80. Alguns princípios que estão lá expostos, a ciência já transformou isso, né? São mais de 40 anos de pesquisa que foi feita lá no passado, então a gente precisa fazer os devidos cortes aí de alguns princípios que estão lá, porque muito disso já foi transformado a partir dos novos conhecimentos que a ciência humana trouxe para a gente. Então, lá do livro a gente traz aqui um princípio importantíssimo, que é o princípio psíquico. Então, vocês estão vendo aqui esse gráfico, onde ele traz o consciente atual. Então, nessa encarnação que você está agora, você tem registros desde a vida intrauterina até esse momento, nesse local. Você tem a zona do inconsciente passado, onde você tem as suas múltiplas experiências reencarnatórias que estão aí nesse determinado local, né? Aqui a gente está falando em local para ficar bem didático, mas isso é num campo bem ampliado, claro. E você tem lá no núcleo do gráfico a zona espiritual, que é justamente esse lugar onde nós entramos em fusão com o divino. É o nosso eu crístico, o nosso eu superior. E esse gráfico ele é uma representação de como essas forças sexuais, elas estão aí, tanto no inconsciente atual, quanto no inconsciente passado e nesse processo de fusão com o divino na zona espiritual. E lá no livro Sexo e Destino, né, do nosso querido André Luiz, a partir da psicografia do nosso também querido Francisco Cândido Xavier, a gente vai ler aqui um trecho que diz o seguinte: quando duas criaturas se amam verdadeiramente através do sexo e do ato sexual, elas transfundem as vibrações psico, físico e espirituais, justamente o que está lá no gráfico, de que são portadoras e dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida, a euforia e grandeza moral e espiritual. Quando, porém, a fixação sexual é demasiada ou exagerada, pode a criatura cair no esgotamento nervoso ou no desgaste e embrutecimento perispiritual. Deus, que criou o sexo, não fez nem moral nem imoral, fê-lo natural e simples. E aqui a gente entende que nos processos das relações como um todo, há essa troca sexual, há essa troca energética, há essa troca que muitas vezes é afetiva. Os indivíduos eles trocam fluidos invisíveis, trocam fluidos visíveis e trocam fluidos invisíveis. E é por isso a nossa responsabilidade diante das relações, diante dos nossos movimentos para com o outro. No livro isso fica muito explícito. E mais adiante ele vai dizer, na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica. E aqui já explica muito do nosso tema, porque ele não está ancorado se o indivíduo é homem ou mulher, mas sim no princípio que ele enverga e como ele lida com esse princípio no corpo de carne. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles com a evolução mediana, o sexo é considerado atributo divino. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. E isso vale para todos os indivíduos.
Todos nós somos responsáveis pela energia que envergamos e como manifestamos. E a partir daí, essa energia pode gerar bem-aventurança, ela pode gerar plenitude, pode gerar abundância, ela pode gerar derrocada para esse psiquismo e para essa encarnação, para esse planejamento reencarnatório. E pegamos também aqui um outro trecho de um outro livro do nosso querido Ranieri, que foi também um pesquisador espírita das décadas de 50, 60 e 70 especialmente. Ranieri era amigo de Chico Xavier, participou de diversas reuniões de materialização com Peixotinho e escreveu obras muito significativas para a doutrina espírita. E ele vai falar algo aqui que é muito delicado dentro dessa temática. Ele vai dizer assim: o sexo neutro ou terceiro sexo. E por que ele usa esse termo? Porque nós estamos em 1972. Nós não temos ainda uma terminologia, nós não temos ainda um conhecimento, uma pesquisa acerca da homoafetividade. Então os termos, eles ainda eram muito primitivos, ainda muito rústicos. Mas ele traz esse termo para explicar na dimensão do espírito. Então o sexo neutro, o terceiro sexo, não significa doença ou desvio. Pelo contrário, em certo aspecto é progresso. Então, meus irmãos, pense em plena década de 70, um espírita escrever que a homoafetividade, ela é progresso desse indivíduo. Como isso, para nós aqui, 50, né? E 3 anos depois, nós nos assustamos ainda com isso. Nós nos assustamos, porque nós estamos impregnados ainda da mentalidade rudimentar, da nossa mentalidade ainda do preconceito e do julgamento. Mas Ranieri traz isso aqui explícito. Para alcançar a angelitude, tem o espírito humano que se libertar do conceito vulgar do sexo. O anjo não é nem homem, nem mulher, nem feminino, nem masculino. Para que o espírito humano faça a travessia, tem necessidade de vencer os 2 sexos. Transcender essa dualidade. Homem, mulher, princípio tal, princípio qual. Eu preciso me unificar. Ou melhor, as 2 manifestações do sexo, porque feminino e masculino são apenas expressões daquilo que resolveu se denominar sexo. Essa travessia tem que se fazer através de uma forma intermediária, que é o sexo neutro ou terceiro sexo, que a gente pode chamar hoje de homoafetividade. Então, a gente pensar do princípio da homoafetividade como um lugar de transcendência. Isso muda completamente a mentalidade. Isso é transgressor, inclusive, porque ainda estamos atados a princípios bem atrasados. Mas nós precisamos entender que a homoafetividade, ela está com a civilização humana desde que nós somos homens. Desde que o homem é homem, a homoafetividade ela existe. E durante muitos milênios aí do passado e em várias civilizações, ela inclusive era vista com naturalidade. Com muita naturalidade. Sabemos que a partir da Idade Média isso muda, né? A expansão da igreja, isso muda. Houveram interesses próprios para a construção de uma criminalidade dessa expansão. Houve aí algum interesse, que sabemos que sim. E a partir daí isso vem para nós como algo sujo, errado, criminoso. Mas nós vamos entender que a partir dos estudos e graças ao Espiritismo que abraça esses novos conceitos, esses conhecimentos, a gente pode olhar de forma diferenciada. Então a homoafetividade ela vai ser considerada crime na Inglaterra lá no século XVI. A criminalização da homoafetividade começa aí, na Europa, centro cultural, o centro intelectual do mundo naquela época. Classificada como doença na Alemanha no século XIX. Então, a partir daí, os homoafetivos
tanto homens quanto mulheres, são levados para manicômios, para serem internados como indivíduos que tinham uma doença mental, que tinham uma doença moral. Porque é terrível nós taxarmos o indivíduo com uma distorção moral, porque isso vai nas bases da estrutura daquela individualidade. E aquele indivíduo que muitas vezes apenas expressava a sua orientação era tido como um marginal, um criminoso. Mas, na década de 70 do século XX, a Associação Americana de Psiquiatria vai retirar, finalmente, do Código Internacional de Doenças a homoafetividade. Então, a gente tem aí mais de 50 anos onde a ciência já aceita que a homoafetividade não é doença, não é distorção de caráter, não é deformação moral. A Assembleia da Organização Mundial da Saúde retira da lista de doenças também, ontem, 1990. Mas já temos aí a OMS também chancelando que a homoafetividade ela não é doença. No Brasil, isso chega em 1985. O Brasil é um país que, infelizmente, recebe de forma muito retardatária o que ocorre lá na Europa, nos Estados Unidos. Nós já vamos receber isso já de forma atrasada, mas tudo bem, chegou para nós. O casamento homoafetivo na Europa, ele vai ser legalizado em 2001. Então, em 2001, se assegura o direito do casal homoafetivo a ter bens, se assegura o direito, inclusive, de adotar crianças. E no Brasil isso vai acontecer em 2013, muito próximo, muito recente. E aqui a gente precisa entender que o casamento homoafetivo ele não é só um processo de um ritual familiar. Ele é muito mais que isso. Ele é assegurar direitos a duas pessoas que num dado momento resolveram se unir e construir juntas. Porque muitas pessoas foram prejudicadas, lesadas, levadas a condições desumanas, porque num dado momento, quando o parceiro falecia, a família vinha e tomava tudo. Tomava casa, tomava carro, tomava os bens e deixava o parceiro que construiu junto à míngua. Então, mais do que apenas um ritual, isso é direito humano, direito à vida, direito àquilo que se construiu. E nós vemos às vezes aí no nosso congresso movimentos para retirar, ou seja, retirar o direito do indivíduo a ser cidadão brasileiro, a construir a partir do seu trabalho aquilo que ele tanto se esforçou. Mas, graças a Deus, estamos aí com a manutenção. Se o casal decide fazer uma festa, chamar a família, direito como cidadão de poder realmente festejar aquele momento de alegria, assim como também o direito de adoção, que é algo extremamente criticado, é algo extremamente banalizado, mas que diz respeito a duas pessoas que querem exercer a paternidade, a maternidade, exercer o cuidado àquela criança. Então, dentro disso, a gente vê que o Brasil, o país do carnaval, o país do futebol, o país das pessoas amorosas, lidera o ranking de violência contra pessoas homoafetivas no mundo. O país que mais mata pessoas transexuais, Brasil, seguido do México e Estados Unidos. Então, como eu, enquanto espírita, como uma pessoa que estudo, que vejo a realidade para além desse imediatismo materialista, posso olhar para isso de forma passiva, de forma desidentificada. Não sou gay, não sou lésbica, não tenho nada a ver com isso.
Isso é uma visão altamente limitada diante da nossa realidade evolutiva, diante do que nós realmente estamos aqui para cumprir, esse lugar coletivo que a própria ordem universal, a lei divina nos coloca. Nós não vamos evoluir sozinhos. Não se iluda que você vai virar espírito superior sozinho. Não vai. A evolução, ela é coletiva. Enquanto eu não olhar para os lados, enquanto eu não estiver unido ao outro pelos laços do coração, não acontece. E muitas vezes vai acontecer em lugares estranhos mesmo. Não vai ser dentro da minha família. Não vai ser dentro da minha família que eu vou ser amada, que eu vou ser respeitada, que eu vou ser acolhida. Não vai ser. Vai ser fora. Vai ser em lugares de pessoas que eu nunca vi na minha vida e que vão me acolher, que vão me dar amor. Para que a gente possa entender que nós somos seres espirituais, que nós temos uma família universal. Essa família aqui é um estágio muito próprio. E aí quando eu chego no centro espírita, eu tenho família. Eu tenho família no centro espírita. E aí quando a homoafetividade chega no centro espírita, são aceitos nos ambientes de prática religiosa, na condição de enfermos necessitados de cura. Chegando algumas denominações a realizar congressos de cura. Graças a Deus isso aqui não é do âmbito espírita, pelo menos que eu saiba, né? Isso aqui está mais de acordo com outras denominações religiosas mais ortodoxas, que acreditam que a homoafetividade realmente é uma doença e uma distorção do indivíduo. E aí querem curá-lo, querem retirá-lo dessa condição doente. Mas mesmo na casa espírita, ainda temos uma visão um pouco defensiva. É como se aquele indivíduo que chega e que se expressa na sua homoafetividade, ele precisasse ser mais observado, ter mais cuidado, né? Então isso é do nosso humano enfermo, que se acredita melhor do que o outro, né? Nós somos iludidos dentro disso. Então quais são as crenças que nós carregamos diante disso? Que o homoafetivo, ele é promíscuo, que o homoafetivo ele é pedófilo, que o homoafetivo ele seduz todo mundo, que o homoafetivo ele não tem caráter, que Deus odeia o homoafetivo, ele é uma distorção, ele é um erro da criação divina, que o homoafetivo é obsessão, a homoafetividade é obsessão, aqui já no âmbito espírita. A gente olha a homoafetividade, não, ele deve estar tendo alguma influência espiritual. Que o homoafetivo ele reencarnou no corpo errado. Então as visões simplistas que nós construímos, aquele espírito viveu muitos anos reencarnando como mulher, e aí por um descuido da reencarnação ele reencarnou como homem, e agora ele vai se expressar como mulher. Isso é simplista, isso é limitado, isso é fruto de uma consciência de pessoas que estão aqui num planeta de provas e expiações, né? De um planeta tridimensional, que só enxerga altura, largura e profundidade, não mais que isso. Que não consegue ver para além das possibilidades multifatoriais. Isso é multifatorial, isso vem muito mais do que a gente possa hoje ter, inclusive na nossa ciência ou na nossa compreensão espiritual. É muito para além. Então a gente vê como dentro disso a gente precisa de uma educação para essa alteridade. Olhar o outro, o que se parece diferente de mim, porque somos todos iguais diante da lei divina, mas para aquele que se parece diferente de mim, olhar com essa consciência de que todos merecemos estar na vida, de que todas as expressões são importantes. E nós vivemos aqui no planeta Terra como um todo com essas minorias em padecimento. São grupos humanos com números expressivos, inclusive, mas sem voz, sem alcançar os patamares de poder
os patamares sociais de poder. Então elas vivem como que presas, reprimidas em seus guetos, em seus coletivos. E aí a gente pode ter a população LGBTQIAPN+, a gente tem os povos originários, a gente tem os refugiados, a gente tem os portadores de transtornos mentais, os presidiários, prostitutas, povos negros e tantos outros que não estão aqui, mas que todos fazem parte dessa minoria que é achatada por uma mentalidade rude, por uma mentalidade que se entende poderosa o suficiente para comandar o seu próximo, para se sentir maior que o seu próximo. Então, nessa educação para a alteridade, a gente precisa fortalecer dentro das casas espíritas. A gente precisa, a partir do direcionamento dos espíritos superiores, nos impulsionarmos a encarar com autenticidade nossa real condição íntima e da sociedade, flexibilizando julgamentos, ampliando a tolerância, a solidariedade e a fraternidade. A alteridade promove o progresso, possibilitando a expansão da consciência humana, que é fonte da sabedoria divina em germe no interior de nós mesmos. Então, a partir daí, dessa educação que olha o outro como também um ser que pode exercer a sua cidadania, a sua expressão, a sua forma de ser, aí sim nós estamos construindo uma sociedade fraterna. Se não, a partir do meu lugar preconceituoso, eu estou gerando sofrimento para o meu próximo. A partir de um pensamento, de uma fagulha de pensamento, a partir de um sentimento, a partir de um comportamento, eu posso estar colaborando para essa nuvem destrutiva que leva muitos indivíduos ao suicídio, que leva muitos indivíduos a quadros patológicos mesmo, mentais, pela não aceitação, pelo sentimento de não merecer, de não pertencer a esse coletivo humano. E eu aqui, do alto da minha autoridade, espiritual, que eu acredito ter, estou colaborando para esse campo invisível de destruição. Eu preciso refazer o meu pensamento, eu preciso refazer o meu emocional. Como Emmanuel nos traz, tudo nasce do pensamento. Uma fagulha de pensamento pode gerar uma nuvem destrutiva que constrói as guerras, que constrói as chacinas, que eu olho na televisão e me assombro. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque eu estou colaborando de forma indireta, mas estou colaborando, às vezes com esse tipo de comportamento. Quando a gente reencarnou e a gente teve aqui já um planejamento prévio do que nós iríamos encontrar, e cada um de nós aqui dentro das suas buscas encontrou o Evangelho, encontrou a doutrina espírita, sinto lhe informar, você é muito responsável. Você foi convocado para uma grande responsabilização diante da vida. Se isso é peso, se isso é carga, sinto muito. A gente vê muitos espíritas hoje na internet que deixaram de ser espíritas para dizer que agora eles são livres, que agora eles pensam por si mesmos. Sinto muito, meu amigo, sinto muito por você. Mas quando você apreende esse conhecimento, quando você assimila no seu campo profundo, como espírito imortal que você tem consciência da sua responsabilidade humanitária. Você está aqui como um ser coletivo, universal, infinito. E a partir daí você precisa se mobilizar. Porque senão eu continuo sendo esse ser de provas e expiações, usando da minha força bruta, usando da minha fisiologia, dos meus instintos, farinha pouca, meu pirão primeiro, que aqui no Nordeste a gente usa muito esse termo, e isso é da fisiologia. Se eu tiver com o meu estômago cheio, se eu estiver na minha casa com meu teto preservado, se eu tiver a minha caminha quente para dormir, o outro se vire. Esse é o campo da fisiologia.
e, lógico, do egoísmo e do orgulho, as duas chagas da humanidade que está lá no Evangelho. Então, quem não lê o Evangelho, sinto muito, você carrega essas chagas. Precisa cuidar, precisa colocar um unguento, precisa colocar um cataplasma de amor nessa ferida. Caso contrário, você desencarna e volta para o mundo espiritual com a mesma condição. E aí o amai-vos do Cristo se torna apenas uma teoria bonita que eu vou lá ler todos os dias para me iludir de que eu estou me espiritualizando. Porque o amai-vos ele só vai acontecer se eu me puser à prova na vida, na coletividade. Ao menor movimento de dor, ao menor movimento de barreira, não dá certo, eu vou desistir disso aqui. Pense aí se Jesus tivesse desistido de nós. Pense aí se Paulo de Tarso tivesse desistido de nós. O que seríamos hoje? Pense aí um Chico Xavier, se tivesse desistido de nós. O que seríamos de nós, né? Enquanto coletividade espírita. Kardec, não vou mexer nisso não. Vou ficar aqui dando minhas aulas, que tá tudo bem. Então, meus amigos, é muita ilusão acreditarmos que somos incapazes de fazer do nosso lugar alguma coisa, de buscarmos a mudança de mentalidades do nosso entorno. Às vezes, a sua missão nessa existência é mudar o seu entorno, é mudar ali, o que está próximo a você. É você ser um agente de mudança nesse lugar. Não é ir para as multidões, para os estádios. Não, é ali, dentro de casa, coleguinha de trabalho. É isso mesmo. Cada um dentro do seu campo de atuação. E caminhemos e façamos dessa obra realmente uma expansão consciencial. Então a gente traz aqui, para finalizar, meus amigos, o livro Vida e Sexo de Emmanuel. É como eu sempre digo, Emmanuel foi o cara. Na sua produção literária, quem teve a grandeza de ler alguma obra de Emmanuel, com certeza não saiu o mesmo. André Luiz, amo de paixão, maravilhoso, fantástico, ciência espírita, sensacional. E Emmanuel, né, no seu caráter filosófico do espiritismo, magnânimo. No seu caráter romancista, magnânimo. E Emmanuel, lá na década de 70, produziu, a partir da psicografia de Chico Xavier, um livro chamado Vida e Sexo. Fininho, pequenininho, maravilhoso. E ele tem um capítulo dedicado à homoafetividade. Incrível, né? Naquela época, a sociedade heteronormativa, ainda muito rígida, muito fechada, com aquele cristianismo ortodoxo, ainda muito ligado à igreja, ainda em construção desse espiritismo que a gente tem hoje, Emmanuel dedica um capítulo à homoafetividade, não com esse termo, né? Era um termo próprio da época, homossexualismo, né? Que a gente acaba não utilizando porque ficou pejorativo, ficou um rótulo, né? Então é preciso mudar a terminologia, trazer novos ares, novos olhares. E Emmanuel faz essa abordagem extremamente amorosa, extremamente carinhosa, extremamente sensata. E eu vou trazer para vocês aqui apenas o tópico do capítulo. Eu vou deixar para vocês lerem o capítulo. Se responsabilizem por ler o capítulo. Mas o tópico do capítulo já fala tudo. Que diz o seguinte, lá em Vida e Sexo. Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntando aos espíritos lá no século XIX. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta do espírito: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Meus amigos,
não tenho mais nada a dizer diante desse tópico. Tudo que falei aqui se resumiu nesse tópico. A própria espiritualidade, em pleno século XIX, mentalidades muito mais duras, muito mais presas à forma. A espiritualidade é livre para dizer: pouco importa se ele vai reencarnar num corpo de homem ou num corpo de uma mulher. O que importa é o que ele vai fazer disso. O que ele vai fazer da sua obra, das coisas que ele vai precisar viver. E aí, meus amigos, para a gente concluir, eu vou ler aqui Forças Sexuais da Alma novamente, nosso querido Jorge Andréa, dizendo: o amor sempre foi livre, sem licença e sem depravação. Quando estivermos libertos dos aturdimentos mentais, o encontro do amor carnal será sempre o coroamento de dois espíritos que se necessitam e se amam com autenticidade, livres de pieguismos e de uma falsa moral. O encontro de duas almas vibrantes e puras no dinamismo da vida é uma sinfonia de ascensão evolutiva. O amor, quando de natureza espiritual, ele é autêntico e real. É muito mais que livre, não possui medidas, por ser beleza e complementação. Livro Forças Sexuais da Alma, professor Jorge Andréa. E aqui eu deixo com vocês essa mensagem, com o coração feliz por poder trazer essa temática, que ela possa ter contribuído para que você possa pensar mais sobre isso, para que você possa ser um agente colaborador da vida, porque essa é a nossa real missão, a nossa real atuação aqui. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre Divino nos dê sempre coragem para seguirmos adiante. Muita paz, meus irmãos.